Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para a leitura e o estudo do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo aí o acaso, caiu aqui no capítulo 19, capítulo 19, item 2. Item 2 do capítulo, deixa eu me certificar aqui, do capítulo 20. Item 2 do capítulo 20. Se intitula Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Agora nós vamos saber o que o Evangelho fala, que os últimos serão os primeiros. Ele começa nos dizendo: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, ou seja, do seu patrão. Então ele está dizendo que o trabalhador da última hora, ele tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, que o devia empregar, e que esse atraso não seja o fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Então todo mundo estava trabalhando e ele chegou por último para trabalhar, resolveu trabalhar, né? Então ele vai ter direito a um salário, mesmo que ele chegou por último, porque os outros podem achar ruim, né? Bom, mas vamos ver. Ele fala assim: tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que enfim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Então, ele era trabalhador, mas só o trabalho lhe faltava. Então, ele não tinha emprego. Ele queria trabalhar, mas não tinha emprego. Então, ele era um trabalhador de última hora por isso. Aí ele fala: mas se tivesse recusado o trabalho, a cada hora do dia, se tivesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Ele podia ter falado isso. Ele podia ter falado isso. Que necessidade me teria de me incomodar por um Senhor que não conheço e que não amo? Quanto mais tarde será, melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. E é verdade. Olha, eu não li aqui o final, mas deu para perceber, mais ou menos, o que ele está querendo dizer aqui, ou o que está nos dizendo, é que nós temos que fazer uma reflexão a respeito desse ensinamento. Eu e você. Por quê? Será que nós não somos trabalhadores de última hora? Há mais de 2000 anos que Jesus foi crucificado. De lá até hoje, ele vem nos falando para trabalhar. Não vem? Jesus vem nos convidando para trabalhar. Tem muita gente na época da crucificação que foi convidado para o trabalho e foram trabalhar. E devem estar trabalhando até hoje. Mas muitas pessoas daquela época que foram convidadas, que somos nós, que estávamos lá ou na condição de encarnado ou desencarnado, até hoje, só agora que nós resolvemos trabalhar. Então nós somos trabalhadores da última hora. Um exemplo. Há quanto tempo que Jesus vem nos falando para ter paciência? Nós temos? Para ter resignação, nós temos? Para ser complacente e transigente, nós somos? Aí é que está. Mas vamos continuar com a lição. Talvez ele fale isso mais para frente. Ele fala assim: que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis? Olha só. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis? É o que mais tem, né? Pessoas por aí cometendo atos culpáveis. Que tiver, entretanto, ou então se tiver blasfemado contra Deus. Tem muita gente aí que, ao invés de trabalhar, está culpando Deus, arrumando tempo, utilizando seu tempo para culpar Deus. Ou vertido o sangue de seus irmãos. Tem muita gente jogando bomba
em outros países matando mulher e criança, utilizando o seu tempo para isso. Ou então lançando a perturbação nas famílias, arruinando os homens confiantes, abusando da inocência que tiver, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade. Que será, pois, daqueles? Basta ele dizer na última hora, tá vendo? Basta ele dizer na última hora, Senhor, eu empreguei mal o meu tempo, tomai-me até o fim do dia, tomai-me até o fim do dia, ou seja, utiliza-me até o fim do dia do trabalho, né? Que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade. Ele pode falar isso? Ele passou o tempo fazendo mal. Aí ele pode chegar lá para Deus e pedir para que Deus dê trabalho para ele até o fim do dia, para que ele faça jus a receber um salário, porque ele está desesperado atrás do salário. Qual seria o salário? A felicidade, né? Entendeu? Aí ele está perguntando aqui, né? Dai-me o salário do trabalhador de boa vontade. Ele pode fazer essa indagação para Jesus? Ele fala, não. Aqui a resposta é não, não. O Senhor lhe dirá, não tenho trabalho para você. No momento, você esbanjou o teu tempo, esqueceste, não é? O que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender. E quando estiveres mais disposto, virás a mim e eu te abrirei o meu vasto campo e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Tá vendo? Aí ele continua, o evangelho continua. Bons espíritas, meus bem-amados. Né? Quem está falando isso aqui é Henri René, de Paris. Henri René. Bons espíritas, meus amigos, sois todos vós obreiros da última hora. Então ele está falando aqui que todos nós, somos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho no alvorecer e não o terminei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde para a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas, desde quantos séculos o Senhor vos chamou para trabalhar, sem que tivesses querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essas horas que vos resta, e não ouvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Na realidade, quem falou isso aqui, tudo, foi Constantin. É um espírito protetor de Bordeaux, 1863. Mas para finalizar, vem esse Henri René, que vai... O René, né? Henri René. É francês, eu não sei. Francês. Henri René. Ele nos diz... Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora não são os profetas, Moisés e todos os iniciadores. Então, os primeiros trabalhadores foram Moisés, ó, tá vendo? Vou repetir, ó. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E em sua vigorosa linguagem, então, Jesus gostava dos símbolos e na sua vigorosa linguagem. Né? Os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires e os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Olha só que coisa interessante. Né? Então, esses foram os primeiros trabalhadores. Estes últimos, ou seja, os espíritas, estes últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a sua aurora do Messias. Desde a aurora do Messias já foi predito. E receberão a mesma recompensa.
não é? Que digo eu, que Deus vai dizer? Uma mais alta recompensa. Últimos a chegar. Os últimos espíritos aproveitam os trabalhos intelectuais dos seus predecessores. Está vendo? Então, nós que somos os espíritas, nós que somos os trabalhadores de última hora, que chegamos depois dos profetas, depois de Paulo de Tarso, depois de João Batista, João Evangelista, depois de Moisés, nós temos um trabalho árduo para realizar, não é? Que nós somos predecessores deles. Eles deixaram o caminho para nós. Só nos resta dar continuidade. Ou será que nós vamos ficar na ociosidade mais uma vez? É isso que ele está falando, tá vendo? Os últimos a chegar, que somos nós, os espíritos aproveitam dos trabalhos intelectuais. Que é um trabalho intelectual de Moisés, de Paulo de Tarso. Deixou tudo mastigado para a gente. É só ler, assimilar e colocar em prática. Não é? Moisés não nos deixou os 10 mandamentos? Moisés deixou os 10 mandamentos para nós. Entendeu? Aí ele continua. Os últimos a chegar, os espíritos aproveitam os trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem. E seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Está vendo? Deus abençoa a solidariedade. Está vendo? Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje, ou reviverão amanhã, para arrebatar a obra que começaram outrora. Então, nós estamos aqui para terminar a obra que começamos outrora. Muitos deles, mas de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles. Porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma eterniza, não é? E precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados, reentra na liça, amadurecido pela experiência, para avançar ainda. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, olhos abertos para a profunda justiça de Deus, não murmuram, mas o adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola que encerra, como todas as que Jesus nos dirigiu ao povo, o germe do futuro e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então ficou aí, Henri Rouanet, esta lição, né? Que nós somos os trabalhadores de última hora. Não nos resta mais tempo. Não podemos olhar para trás nem para os lados. Nossa própria consciência exige, nos cobra, que nós cumpramos com nossos deveres e obrigações. Todos nós estamos aqui na Terra, não é? Para nos esforçarmos para cumprirmos com nossos deveres e obrigações. Tem muitas pessoas, independentemente do grau de cultura, intelectuais, pessoas até inteligentes, com muita cultura, não é? E até teólogos mesmos, né? Que estão cometendo suicídio em países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos também, como o Brasil, não é? Alegando que a vida não tem sentido. A vida não tem sentido? Como não tem sentido? Então Deus mandou a gente para a Terra para quê? Com que finalidade? É importante que todos nós aprendamos ou nos habituamos a fazer a seguinte pergunta para nós: qual a verdadeira finalidade de minha existência aqui na Terra? Qual é? Não é? E aí a nossa doutrina pergunta para você:
qual a verdadeira finalidade de sua existência aqui na Terra? Qual que é? Temos que saber responder essa pergunta. O que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui mais uma vez ficar na ociosidade, negligenciar as leis de Deus? Eu vim aqui para viver especificamente em função das coisas da terra? Eu vim para a terra para viver, para trabalhar? Será que Deus mandou a gente na terra para viver, para trabalhar? É isso? Trabalhar 12, 14 horas por dia? Deus não seria inteligente se tivesse nos mandado para a terra para viver, para trabalhar. É o contrário. Deus nos mandou na terra para trabalhar, para viver. Trabalhar para viver e não o contrário. Mas quando a gente chega na terra, infelizmente, nós invertemos os valores. E Jesus foi tão claro nesse sentido. Jesus falou, buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui na terra. A primeira. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus está no meu coração, no seu coração. E a justiça de Deus, onde que está? Fica aí a pergunta. Onde que está a justiça de Deus? Certo? Então, eis aí a finalidade de nossa existência na Terra. Nós não podemos, se questionados, indagados, não podemos titubear para responder. Qual a verdadeira finalidade de sua existência aqui na Terra? Nós temos que responder, Deus me mandou aqui para a Terra para eu me esforçar para cumprir com meus deveres e obrigações concernentes aos principais itens que fazem parte do meu planejamento encarnatório e ponto final. Essa é a resposta. Não tem outra. E Jesus foi claro, buscar primeiramente o reino de sua justiça. O reino é as leis dele que estão na nossa consciência. E a justiça de Deus está nos principais itens do meu planejamento encarnatório. Por exemplo, então se eu estou aqui na Terra, eu desejo ardentemente uma profissão. Digamos que eu desejo ser médico. Mas o que é a minha vontade diante da minha necessidade? Isso é para nós pensar. É para pensarmos. Nós temos vontade? Ou nós estamos aqui na Terra para buscar a justiça de Deus? A justiça de Deus em nós, que conspira a nosso favor, ela fala, já está através da minha própria solicitação, quando estava na condição de espírito errante, é de que eu teria que vir para a Terra, eu que pedi, implorei, Deus só autorizou, porque ele percebeu que o que tinha que prevalecer seria a justiça de Deus, dele próprio, e aí ele autoriza que eu venha para a Terra, não na condição de realizar o que eu quero, que é ser médico, mas de ser gari, ajudante, servente. Não é o que eu quero, é o que eu necessito. Precisamos aprender isso. Na nossa vida, é por isso que tem tanta pessoa que sofre, porque idealizam as coisas que não faz parte do sentido de sua vida aqui na Terra. Fica aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.